Eu sei que devia hoje falar sobre a conjunção dos 7 planetas em Capricórnio. Uma conjunção é um encontro de 2 planetas, é por assim dizer o fecho de um ciclo cósmico. Ora, o que é que acontece? No universo tudo é cíclico, tudo funciona por polaridade de forças contrárias, não é? O universo é dual, é dividido, ele é produto da tensão, em última análise, da luz e da matéria. Nós próprios nascemos dessa tensão, não é? Por assim dizer, do casamento do sol com a água, que através da água deu origem à vida, e essa vida é como que já a síntese dos opostos, a primeira síntese dos opostos. E essa vida inicia um lento percurso de ascensão da matéria para o espírito. E nós estamos aqui nesta incrível viagem cósmica em mutação, ou seja, dentro de um universo que eu afirmo inteligente, afirmo porque há 23 anos que medito sobre os temas astrológicos e não se consegue ouvir. Eu peço é que ninguém fale, porque é tanta gente que se falarem não se ouve mesmo nada. Eu não consigo falar mais alto. Como? Não é possível entrar, não. Portanto, ou ouvem aí da porta ou não sei. Peço desculpa. Eu estava a lembrar que este universo, para quem medita na linguagem astrológica, ele manifesta-se, obviamente, como inteligente. Ou seja, há uma intenção para as coisas terem emoção. E há uma intenção direcionada, há uma intenção que vai de um passado para um futuro, que eu ousaria chamar evolutiva. E essa intenção, ela processa-se exatamente através dos ciclos de relação entre forças contrárias, que é a tal divisão, que é a tal polaridade. Portanto, tudo funciona com polaridade, tudo é energia. E de resto, a energia é exatamente o resultado desses 2 polos contrários. E tudo é dinâmica de transformação. E nós estamos, obviamente, dentro dessa dinâmica, arrastados por um universo que nos leva do passado para o futuro. Ser livre, eu osaria dizer que é ser fiel a essa dinâmica. É entender que há uma evolução, que há uma transformação e que nós, dentro dela, temos que saber vivê-la, temos que saber fluir com os acontecimentos da vida e fazer a leitura que eles nos proporcionam para irmos vencendo medos, vencendo quadraturas e transmutando energias. Bom, ora, esta dinâmica evolutiva, esta dinâmica cíclica, aplica-se, obviamente, a tudo no universo. Aplica-se a um ser humano, desde que nasce até que morre, aplica-se a todos os acontecimentos. E, num certo sentido, hoje vamos falar exatamente dos acontecimentos, eu diria, numa perspectiva mais vasta, ou seja, numa perspectiva que engloba os grandes ciclos do mundo, numa perspectiva que engloba os ciclos dos planetas entes e os acontecimentos cíclicos que só acontecem de muitos em muitos milhares de anos. Obviamente que esses acontecimentos ponteiam grandes, ou não sei se sublinham, grandes viragens na evolução do mundo. E na evolução da humanidade, obviamente, e na evolução da Terra, onde essa humanidade se encontra. Ora, neste momento, estes 7 ciclos em Capricórnio, eles estão exatamente aqui a sublinhar esta viragem. É importante ter esta perspectiva de relação com o mundo, para situarmos inclusivamente os processos históricos. Digamos que a história não é gratuita, no sentido que a história não é feita pelos homens, ou melhor, a história é feita por homens que estão dentro de forças cósmicas e que obedecem a intenções cósmicas, no sentido que toda a humanidade obedece a um projeto de evolução e transformação e ela segue, de algum modo, os ciclos cósmicos. Não é por acaso que o Urano apareceu no momento em que as primeiras noções de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi a Revolução Francesa, nasceram na mente e no coração dos homens. Portanto, os homens, eles como que sintonizam estas forças cósmicas e dão-lhes expressão. E ao dar expressão, eles criam civilizações, eles criam culturas, eles criam tempos de evolução da própria humanidade. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que a humanidade evolui, quer os homens saibam ou não, dentro de um programa cósmico. Há um livro muito bonito do Rudyard que se chama L'Histoire au rythme du cosmos, que explica isso, que é muito bonito, que explica como é que a história se desenvolve dentro desta grande ciclicidade das forças do universo. Ora, nesse sentido, uma conjunção é um momento, e é o próprio Rudyard, que eu considero o meu mestre astrológico, que diz, um momento em que um ciclo acaba e outro começa, portanto, um momento em que há uma espécie de fecundação do planeta mais lento ao planeta mais rápido.
E essa fecundação vai dar origem àquilo que ele chama uma semente do novo impulso cósmico. Portanto, numa conjunção, algo acaba, ou seja, há uma proposta de relação daquelas duas forças, porque tudo funciona por polaridades, que chega ao fim, e ao início de uma nova proposta de relação, que é o tal impulso cósmico criativo que vai dar origem a uma nova dinâmica e que vai de algum modo empurrar o mundo para a frente, e empurrar as sociedades para a frente, e empurrar os homens para a sua evolução e para um futuro melhor. No sentido que o futuro, ele traz sempre algo novo. Isso tem a ver também com o Urano, tem a ver com a simbologia, digamos, que é expressa através do planeta Urano, que é a força que dinamiza a transformação do mundo e que de algum modo leva o tempo para o futuro, se assim se pode dizer, que rompe a cristalização do passado, que rompe as resistências de Saturno, que tem tendência a segurar o tempo, ou a querer segurar o tempo, a querer segurar as coisas por medo do futuro. E Urano é a força oposta que descristaliza, no sentido que obriga a alargar o que é seguro, obriga a correr riscos, obriga a viver a grande aventura das novas experiências. E essas novas experiências é que nos vão trazer nova informação, que por sua vez nos irá levar para algo novo. Portanto, a fidelidade do Urano é a fidelidade à própria essência evolutiva do universo. Em última análise, é a fidelidade ao espírito. É a fidelidade à força inteligente que rege o mundo e, em última análise, também é a fidelidade a nós próprios. Se nós formos fiéis a essa força que nos empurra para a frente, que nos empurra para cada dia irmos mais longe no conhecimento de nós próprios. Ora bem, portanto, um ciclo é exatamente uma relação de forças, o fim de uma relação de forças, o início de uma nova relação de forças. Agora, vocês imaginem o que é, não um ciclo, mas 7 ciclos. 7 ciclos que vêm encontrar-se no signo de Capricórnio. Parece, porque eu não sei exatamente, obviamente, por volta de 10 mil anos que isto não acontecia. E estes ciclos, eles estão como que a fechar um tempo capricorniano. O que é o signo do Capricórnio? O signo do Capricórnio é um signo que corresponde ao terceiro signo de Terra, portanto ao último signo de Terra, portanto é o signo da experiência coletiva. É o signo que corresponde às instituições sociais, que corresponde ao poder político, que corresponde às regras de relação que os homens criaram entre si neste mundo, que corresponde aos valores pelos quais uma sociedade se rege, portanto, valores saturninos. Capricórnio é regido por Saturno, portanto, valores que têm a ver com aquilo que os homens no tempo conquistaram como consciência de si próprios e das suas relações, não é? Portanto, o Capricórnio é a energia que nos situa no coletivo e que nos faz saber como nós vamos jogar as regras do jogo do coletivo. Bom, portanto, se há 7 planetas que se encontram no signo de Capricórnio, isso significa que é a viragem total das regras do coletivo, que é a viragem total do jogo de forças que estrutura uma sociedade e que estrutura neste momento esta nossa sociedade. Para que a gente possa perceber exatamente o que é que isto significa, é importante nós irmos recuar um bocadinho e situar-nos no princípio do século. Eu tenho aqui 2 temas e para quem não sabe astrologia, eu peço desculpa, mas penso que mesmo sem saber astrologia, isto é fácil de seguir, no sentido que é apenas ouvir o que eu digo, não é para as palavras, não é? Portanto, acontece que, eu não vou tentar não ser muito hermética, vou tentar dizer isto de uma maneira muito simples. Acontece que no princípio do século, e eu tenho aqui o tema da Lua Nova de Janeiro, que é o dia 1 de janeiro de 1900, que é o tema do princípio do século, havia também uma conjunção de Lua-Sol em Capricórnio, que está aqui assim, a Lua e o Sol em Capricórnio, juntamente com Saturno em Capricórnio, Marte em Capricórnio, e depois tínhamos Saturno, Urano e Júpiter em Sagitário, e tínhamos do outro lado, em oposição, portanto, sozinhos contra todas estas forças, Urano e Neptuno. Não, Neptuno e Plutão. Neptuno e Plutão que estão em Gêmeos, no signo de Gêmeos. Esta conjuntura de Neptuno e Plutão deu a geração a que pertence o Fernando Pessoa. Neptuno é o planeta do absoluto, é o planeta do procura da totalidade. Plutão é o planeta da força máxima, do poder máximo de sobrevivência e da autoafirmação do eu. Num signo de Gêmeos, isso significa que foi uma geração que levou o seu poder mental ao limite. Eu costumo dizer que o Fernando pensou por todos nós, quer dizer, não há nada que ele não tivesse pensado, não é? Portanto, essa geração que pensou desse modo, o próprio Roviar diz que é uma geração que ainda hoje tem poder de anunciar o futuro, tem poder de trazer coisas que ainda são úteis para este tempo e para os tempos que vêm, não é? Portanto, foi uma geração que pensou profundamente, mas do ponto de vista do século, e agora vamos, isto era só uma parte, ao ponto de vista do século, estes 2 planetas encontram-se de facto
em Gêmeos, que é um signo mental, portanto que é um signo de interrogação, mas de interrogação abstrata, de interrogação mercuriana, não é? Portanto, é como se aquele planeta, que é Neptuno, que é um planeta da emoção interior, tivesse condicionado por Mercúrio, pela energia mental, e o Mercúrio está do outro lado em Sagitário, oposto a esse Neptuno, e Saturno, que é o tempo, está do outro lado em Sagitário, oposto a esse Neptuno e esse Plutão, e Urano, que é o apelo da liberdade, está do outro lado em Sagitário, também oposto a esse Neptuno e esse Plutão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que iniciou-se um século revolucionário, porque Urano é a revolução, Urano é a transformação. Transformação de valores e de ideais, porque eles estavam em Sagitário, e Sagitário é um signo de valores novos, de fé, de nova descoberta. Saturno, que é o tempo, estava lá dizendo que era o tempo de começar uma revolução de novos valores em Sagitário. Só que essa revolução fez-se contra Neptuno, portanto, contra uma onda que nos chama à nossa participação emocional no coletivo, e contra Plutão, que é a grande afirmação de poder individual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que deu um século rebelde, deu um século profundamente contestativo, revolucionário de tudo o que é valores do passado, porque obviamente que aquelas energias em Sagitário limparam tudo o que era tradição, tudo o que era conhecimentos profundos do homem de todos os tempos, e ao mesmo tempo criaram valores de liberdade por contestação. Ora, eu costumo dizer que quem contesta não é livre. Uma pessoa livre não contesta, uma pessoa livre partilha a liberdade com os outros. Eu ensino aos outros a ser livres também, não é? Ora, essa é a nova proposta deste Urano agora em Capricórnio nesta altura. Portanto, o que é que vai acontecer nesta altura? Os planetas que estavam em oposição estão todos conjuntos, todos juntos uns aos outros. Portanto, o que é que isso quer dizer, mesmo para quem não saiba da astrologia? Quer dizer que onde havia oposição no princípio do século, isso chegou ao fim. E há, portanto, uma nova proposta de relação daquelas forças. O que, obviamente, é muito extraordinário, não é? Portanto, o Neptuno, que é o apelo coletivo, foi vivido através de formas de poder e foi vivido equivocamente contra a liberdade, e nós vamos encontrar como um dos grandes mitos do século o marxismo, em que obviamente que havia ali um apelo coletivo. A Revolução Russa nasceu com Saturno conjunto a Neptuno contra Urano, portanto a Revolução de 1914, outubro, e portanto foi o grande mito, o grande equívoco, em que o coletivo, o apelo coletivo, era vivido, digamos, valorizando determinadas pessoas contra outras. Portanto, havia uma espécie de força de separação que em si é exatamente a negação do mito do coletivo. O mito do coletivo é nós sabermos que somos uma gota dentro de um oceano de energia e que enquanto houver gotas fora do o oceano não está inteiro. Quer dizer, o mito do absoluto é percebermos que a fusão amorosa não é discriminadora. Ela integra toda a humanidade. Portanto, se estes são os bons e estes são os maus, como no filme dos cowboys, se há uns que valem, outros que não valem, obviamente que isso não é neptuniano, ainda não é neptuniano. Ainda é aquela velha visão de um Neptuno em Câncer, por exemplo, que deu todas as gerações que nasceram no princípio do século, gerações paternalistas que exaltaram o nacionalismo e o patriotismo como sendo grandes virtudes que levaram os países a uma percepção de família. Câncer é o signo da família, que é exatamente o contrário de agora, em que o Câncer, digamos, não está prestigiado. O que a gente tem que descobrir é o Capricórnio. Tem que descobrir que a família é coletiva, que a família é cósmica, que a família é planetária, que não é uma família emocional, mas uma família onde tem que existir uma responsabilidade de consciência e de participação social, não é? Portanto, esse Neptuno do princípio do século era um Neptuno romântico, em que eram países contra os outros, como se fossem famílias contra famílias, e, portanto, onde havia uma espécie de exacerbar de individualismo nacionalista, que obviamente não é uma energia cósmica neptuniana, porque lá está, é o meu país contra o outro país, que deu as guerras das nações, que deu o equívoco da separação. Onde há separatismo, não há espírito. Onde há separatismo, eu ouso dizer isto porque não é a minha opinião, é aquilo que anos de astrologia, de meditação e de prática e de conhecimento das pessoas me fez entender. Para haver espírito tem que haver unidade. Porquê? Porque o objetivo do universo é espiritual e ele tende para a unidade. E não há unidade sem amor, no sentido que amar é unir, amar é fazer pontos de união com o mundo e com os outros. A mente não chega para unir. Os ideais revolucionários que nascem do ódio não unem, e a prova que não unem é que eles se desfazem com o tempo, porque eles não são cósmicos, eles não obedecem à evolução. Então abre aí uma janela qualquer, mas depois faz para entrar.
Eu estava a dizer que este Neptuno, que estava em oposição a Urano, na altura da Revolução Russa, e em oposição a Urano no princípio do século, fez com que as pessoas mitificassem a união coletiva contra a liberdade individual. De resto, que foi o grande equívoco do marxismo. Não se pode aderir ao coletivo sem ser livre. E o que é ser livre? É ser responsável, é ser consciente do seu processo de evolução. Por outro lado, houve o grande mito americano que foi acreditar na liberdade através da prepotência do poder. Porque como Plutão está oposto a Urano, obviamente que este século criou uma sociedade de poder, uma sociedade em que o poder é valorizado como uma grande força, em que o desejo de poder e o desejo de afirmação individual, portanto uma sociedade individualista que confunde liberdade com individualismo. Ou eles chegaram com a janela. Mas esta é nas minhas costas, sabe? Eu estava a dizer que o século XX criou uma sociedade que confundiu liberdade com individualismo, o que significa liberdade com separatismo. Ora, o que é que os planetas aqui estão a propor? O Urano conjunto ao Neptuno. E penso que esta é, em síntese, a grande chamada desta conjunção. É que não se pode ser livre sem ser livre com os outros. E não se pode estar com os outros sem ser livre. No sentido que há processos individuais que têm que ser feitos primeiro, para nós percebermos que a liberdade é fundamentalmente interior. Não é o mundo que nos impede de ser livres, são os nossos medos. São as nossas carências, são as nossas raivas, são os nós emocionais que nós não resolvemos, que nos impedem de ser livres. E esses, ninguém os resolve por nós. Esses nós temos que os trabalhar. E não é por acaso que há uma linguagem como a astrologia, que neste momento aparece para ensinar cada um a trabalhar os seus nós, a perceber quando e como resolvê-los. Não há mais linguagem nenhuma que ensine desta maneira como fazer os processos. Daí a astrologia ser qualquer coisa de extraordinário. E da astrologia, a Alice Balley, nos anos 20, ela dizia, eu penso que era quase uma profecia que ela dizia, que o século XX ia ser um século de trevas espirituais e que na década de 80 o mundo iria ver o súbito emergir da linguagem astrológica como sendo exatamente uma linguagem que estava dentro de um programa cósmico para levar o homem inteligente, digamos, e emancipado do século XX, individualista do século XX, novamente a religar-se às forças inteligentes do universo. Mas a religar-se não por razões devocionais, mas por razões de compreensão interior do seu próprio processo. E isto é uma conquista da humanidade. E é neste sentido que eu penso que posso afirmar que esta crise, este obscurantismo, digamos, espiritual do século XX, não foi uma regressão da humanidade. O que costumo chamar foi uma quadratura num ciclo ascendente. Foi um momento de crise para levar as pessoas hoje em dia a perceber que sozinhas não chegam a lado nenhum, no sentido que a sua mente racional, discriminadora e analítica não basta para elas se encontrarem, não basta para elas se situarem no mundo, porque a nossa última memória é coletiva. Se nós não tivéssemos dentro de nós todos arquétipos de unidade, vocês não estavam a ouvir, eu não estava a dizer estas coisas. Isso foi uma coisa que eu percebi a primeira vez que tive coragem de falar em público, e foi o grande nó que eu libertei. Eu tinha imenso medo de falar diante das pessoas. E quando falei pela primeira vez no Brasil em 85, quando foi o Congresso da Astrologia, falei para 600 pessoas. E quando aquelas 600 pessoas se levantaram para bater palmas, eu percebi que eu não estava a falar de mim. Eu até àquele momento eu julgava que eu estava a falar de mim. Eu percebi que eu estou a falar da memória dos homens. Eu estou a falar daquilo que todos nós sabemos, mas que está adormecido, que está bloqueado nos tais arquétipos coletivos que genialmente fala o Jung. Ora, nós temos que desbloquear tudo o que é memória coletiva. Para quê? Para nos encontrarmos e numa forma muito mais fraterna, muito menos separada e muito mais identificada, não com aquilo que nos divide, mas com aquilo que nos une, que é exatamente a consciência de um projeto comum. Todos estamos no mesmo barco de evolução, todos temos violência a resolver, todos temos medos a resolver, todos temos memórias do passado a exorcizar, todos temos um absoluto que chama por nós, que é exatamente saber que gota é que somos de um oceano e como estar dentro dele. A consciência aquariana, Aquário, é o signo da mentalidade do futuro. É a consciência de que a humanidade é um organismo em evolução, um organismo vivo, e que nós somos um órgão desse organismo, um órgão específico, um órgão único, que tem qualquer coisa a acrescentar ao organismo, e temos de saber o quê. E enquanto não soubermos, nós não encontramos o sentido da vida. Ora,
estas energias em Capricórnio estão-nos a chamar para perceber isso, para começar novos ciclos em que a gente vai entender que cada pessoa tem que assumir a responsabilidade da sua relação com o coletivo. Não é para uns tais políticos que toda a gente já viu que andam para aí também um bocado às escuras. Cada ser humano tem poder de mudar o mundo. Isso foi uma coisa também que eu entendi. As pessoas vivem aquém do seu potencial. Vivem menosprezando a sua capacidade de intervenção. Basta-lhes perder o medo. Se elas perderem o medo e abrirem o coração, elas têm um poder que nunca mais acaba. Todos têm um poder que nunca mais acaba. Agora, os medos não se perdem quando a gente quer, lá está. Lá vem o tema, lá vem as quadraturas, lá vem os momentos astrológicos que nos dizem é agora que nós temos que perder o fogo, portanto, perder a energia de violência, perder a energia de sobrevivência que nos anima desde que nós nascemos. E a energia de sobrevivência é uma energia de separação, é uma energia de ego contra o mundo, a defender-se do mundo. Enquanto eu me defender do mundo, eu estou sozinha. E enquanto eu estou sozinha, eu sou infeliz, porque cosmicamente eu não tenho que estar sozinha. Eu costumo dizer que a solidão é uma amnésia cósmica. Não há nada solitário no universo, tudo é energia, tudo flui, tudo troca energia. Só o homem se defende. E ao defender-se, ele tem a ilusão de se proteger e ele verdadeiramente enfraquece, porque como tudo é energia, se nós não passamos energia, se nós não trocamos energia, nós ficamos mais fracos. Eu não tenho dúvida nenhuma que depois de dizer isto tudo, eu vou-me sentir muito mais livre e muito mais segura, depois de ter tido a coragem de dizer o que estou a dizer neste momento. E penso que isto é verdade para toda a gente. Se as pessoas desbloquearem os seus medos, há uma troca, há uma interação vibratória, há uma união, há uma emoção, há qualquer coisa que acontece que nos liberta do nosso vazio interior. E temos que tender para aí, temos que saber que por aí é que é a via da salvação. Porque se assim não for, nós ficamos vítimas de uma sociedade redutora, de uma sociedade obscura, de uma sociedade regida por leis que realmente nos projetam de fora para dentro, vivendo mitos de fora para dentro, procurando a felicidade de fora para dentro, procurando o bem-estar naquilo que os outros nos dão e não naquilo que nós temos para dar. E vivendo de ilusão em ilusão e acabando no psicanalista e a tomar pastilhas, não é? Que é o que toda a gente mais ou menos faz. Portanto, penso que esta paisagem, eu iria dizer, de amnésia interior, é onde a gente se encontra. Eu costumo dizer neste sentido que os portugueses, por serem muito sensíveis, por serem piscianos, isso dava origem a outra conversa que não há tempo de dizer agora, eles têm memórias muito profundas, eles têm uma alma muito profunda, só que uma alma que eles esqueceram. Eu costumo dizer que as pessoas vivem desalmadas, vivem desconectadas da sua própria alma. E o que é a alma? É o mundo interior, é o mundo do sentir, é aquilo que a gente vive dentro de nós. Porque a gente vive de tal maneira de fora para dentro, quando está sozinho, até tem medo de estar consigo, as pessoas têm medo de si próprias, é incrível, são como se fossem o seu próprio fantasma. Ora, há que vencer esses medos, para a pessoa perceber que dentro de si é que está toda a riqueza da relação com o mundo, porque é de dentro para fora que nascem todas as intuições, todas as percepções, todos os sentimentos de bem-estar ou de mal-estar. A vida começa dentro, não começa fora. Ora, o que é que acontece? Estas conjunções, elas estão ali para nos propor essa viragem. Portanto, percebemos que houve um século que viveu os valores de uma forma equívoca, e esses valores penso que são fáceis de entender, porque eles acabaram, digamos, polarizados nas duas grandes superestruturas, que é a América e a Rússia, não é? A Guerra Fria foi exatamente como que a polarização deste equívoco do princípio do século, que é querer realmente o coletivo sem liberdade e querer a liberdade através de formas de poder. E, portanto, isso levou a uma espécie de divisão mundial, que eu acho que teve o clímax nos anos 80, no fim de 82, quando foi aquela charneira do perigo da bomba atómica, foi o limite desse equívoco. Penso que quando começou o desarmamento, começou uma respiração, começou a humanidade a poder denunciar pelo limite o seu erro de violência. Quando percebeu que se carregasse um botão eram eles que saltava tudo, não é? Portanto, eu penso que este século XX levou ao limite o teste da sua ilusão e do seu desrespeito, digamos, pelas leis cósmicas e pela ordem cósmica. E continua, de algum modo, a desrespeitar, porque nós estamos num planeta caótico do ponto de vista emocional, do ponto de vista da ausência de paz, do ponto de vista de dor e de sofrimento humano. O sofrimento existe porque os homens o criaram. Porque os homens criaram para si um planeta desamoroso, um planeta onde as pessoas não se sentem solidárias e responsáveis umas pelas outras. Portanto, o que é que acontece? Neste momento, e isso é que é importante, toda essa tensão equívoca que gerou a cultura deste século e a cultura onde nós nascemos e o mundo como ele é, como a gente o vê neste momento a funcionar, digamos, entre aspas, está a chegar ao fim. No sentido que já não dá mais, e a prova é toda a gente que está aqui, e isto emociona-me imenso, porque eu andar não sei quantos anos a dizer que isto vai acontecer, e está a acontecer, isto é a prova, percebe? É fantástico. Portanto, está a acontecer o quê? Que as pessoas se cansaram das ilusões do mundo materialista, cansaram-se de julgar que a ciência e a tecnologia
era tudo e que não havia que procurar dentro de si a verdade das coisas. Portanto, as pessoas estão confusamente à procura da sua alma, novamente, à procura de referências eternas, de leis universais que as devolvam à verdade de si próprias, que as devolvam à sua integração no universo e nas forças vivas do universo. Ora, estes ciclos eles estão exatamente a propor esse novo tempo. Agora, o que é que acontece? Para já, o Saturno, o Urano e o Neptuno já se encontraram em Capricórnio, em 89, 90. Portanto, estes ciclos já começaram e começa-se a sentir no mundo como eles começaram. Quer dizer, as coisas estão a mudar, o chamado ar do tempo, as pessoas não percebem, mas há novas energias que baixam no planeta. As pessoas têm muito menos resistência, estão muito menos arrogantes dentro do seu materialismo, estão muito menos rebeldes em relação àquilo que não sabem, estão muito mais humildes até a perceber que batem tanto com a cabeça na parede, que realmente se calhar têm que procurar qualquer coisa que lhes explique quem elas são. Portanto, há qualquer coisa que está profundamente ao nível da psique humana a receber novas vibrações e novas energias cósmicas. E isso começou exatamente com Saturno, Urano e Neptuno em Capricórnio, que começou já há uns 2 ou 3 anos. Ora, o que é novo nesta conjuntura de terça-feira? É que os planetas rápidos vêm-se associar à conjuntura dos lentos. Portanto, para lá do Neptuno e do Urano e do Saturno que já passou e que agora está em Aquário, ao Sol e a Lua, portanto há uma Lua nova, uma conjunção, há Vênus-Marte, que é a polaridade do ego, do amor e do desejo, e há Mercúrio, que é a vibração mental. Portanto, todos os planetas que em astrologia são considerados planetas do ego, estão todos conjuntos a Urano e a Neptuno. O que é que isto quer dizer? Eu considero que isso significa que cada ser humano, neste momento, a partir de terça-feira, é chamado a viver este processo. Digamos que até terça-feira passada o processo ainda era ao nível dos grandes valores, ao nível de uma percepção mais ou menos coletiva do mundo, mas onde cada pessoa individualmente não se sentia a participar. A partir de terça-feira, eu acho que se os planetas individuais estão todos em Capricórnio, junto dos outros, a começar novos ciclos, é como que um chamamento à consciência de cada um para essa responsabilidade coletiva de mudar o mundo. E aí é que eu afirmo que todos podemos mudar o mundo. Se nós irradiarmos uma vibração harmoniosa, nós estamos a subir frequências vibratórias onde quer que a gente esteja. No carro elétrico, no ensino, no cinema, no restaurante, onde quer que a gente seja. Se a gente está em ordem e passa uma onda de paz e de bem-estar, nós estamos a projetar energia vibratória que vai subir a frequência de vibração do planeta. Há uma lei taoísta que eu acho lindíssima e que eu ensino nas aulas que diz determinada frequência de vibração atrai por ressonância frequência de vibração complementar, que pode ser consonante ou dissonante. Isto quer dizer que nós passamos ondas, que tudo são ondas, tudo é energia, tudo são ondas. Digamos que a cultura do futuro, o grande salto cultural do futuro, é quando a humanidade perceber que tudo é vibração, todo o universo vibra a cada minuto e vibra em interação de polaridades e vibra em níveis e frequências vibratórias. E se nós vibrarmos num nível baixo, nós vamos atrair um destino baixo. E isto é inevitável, são leis que não fazem concessões. Se eu projetar violência, se eu projetar medo, se eu projetar desequilíbrio emocional, eu vou atrair violência, eu vou fechar as minhas portas e eu vou criar ondas de desequilíbrio emocional à minha volta. Portanto, a energia que eu transporto cria o meu destino. Portanto, se eu transmutar esta energia, se eu a transformar, e isso é o que a astrologia nos explica, é que é possível transformar violência em sabedoria, violência em conhecimento, desde que eu aceite as crises que o destino me propõe, desde que eu saiba fluir com a perda, que eu saiba fluir com a morte psíquica que determinadas crises me pedem, eu obviamente que perco violência, perco prepotência, perco arrogância, e começo a aceitar a vida e aceitar o mundo de uma forma muito mais leve. E se eu passo para um nível mais leve de frequência vibratória, por ressonância eu vou atrair experiências mais leves. Eu já não vou atrair violência, eu vou atrair pessoas com mais qualidade, eu vou atrair situações com mais qualidade e eu começo a gerir uma relação com a vida muito mais feliz. Para mim isto é uma evidência, digamos, levei anos a tentar perceber o que isto era e quem eu era e o que é que a gente andava aqui a fazer e a astrologia realmente, e os mestres taoístas e todos os mestres orientais me situaram neste processo que é como se eu o testasse todos os dias através do tema de toda a gente, não é? Portanto, é um facto que nós estamos aqui para transmutar energia, para subir frequências de vibração e para criar para nós e para os outros um destino melhor. Ora, onde eu quero chegar é que a grande oportunidade para todos em termos cósmicos começa com estes 7 planetas em Capricórnio. Agora, é importante perceber uma coisa, e penso que isso não deixa de ser dramático e um bocado assustador. É que Saturno, que é o planeta do tempo que rege Capricórnio, neste momento está em Aquário a fazer quadratura a Plutão.
em Escorpião. E o Júpiter também está em Escorpião. São os únicos que estão de fora. O que é que isto quer dizer? Que estes planetas estão a propor uma semente de novos ciclos contra uma crise mundial que rejeita completamente esses novos ciclos. E é o que a gente está a ver, obviamente. A gente está a ver um mundo que rejeita a paz, que rejeita a consciência cósmica, que rejeita uma nova ordem fraterna, que rejeita tudo isso. E o Saturno em Aquário, Saturno é o tempo, quando Saturno transita num signo, ele está a chamar a humanidade para a experiência daquele signo. Portanto, ele está a chamar a humanidade para Aquário. Aquário é um signo de consciência grupal, é um signo em que as pessoas vão perceber que não estão sozinhas, como em Leão, que é o signo oposto, mas que estão umas com as outras a colaborar num projeto comum. Portanto, o Saturno está ali num projeto fraterno e num projeto em liberdade. O Saturno está ali a chamar a humanidade para essa consciência de liberdade, que é uma consciência cósmica, para essa consciência coletiva, grupal, em que as pessoas vão juntas, digamos, partilhar aquilo em que acreditam para um mundo melhor. E o Plutão está em quadratura em Escorpião, como que a simbolizar toda a prepotência de uma sociedade materialista, imperialista, redutora de verdades universais, que afirma o ego, o poder do ego, que afirma a competição, que afirma a arrogância, que afirma, digamos, a segurança material como único valor e por aí fora, não é? Portanto, e que afirma sobretudo a violência como forma de proteção contra o desequilíbrio mundial, que é o caso das guerras, não é? Portanto, eu penso que neste momento, estes planetas, é como se a humanidade chegasse à altura em que pode denunciar a violência e denunciar as guerras. Eu lembro-me de falar disto em anos e de haver pessoas que me dizem com ar resignado, então, mas guerras houve sempre, então, mas os homens, guerra já se sabe, com ar como se fosse bom, ou normal, ou comum, um ser humano matar outro, não é? Bom, ora, o que é que acontece? De facto, se calhar foi normal e comum os seres humanos matarem-se até aqui. A partir daqui já não vai ser, no sentido que cosmicamente não faz sentido. Se Urano, que é o apelo de liberdade, Neptuno, que é o apelo do amor universal, e os planetas todos do eu se juntam todos num signo do coletivo, é porque acabou a violência como proposta cósmica de evolução para o planeta. Obviamente que é preciso perceber que o planeta e as nações é como aos seres humanos, não é? Há uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Há nações e há povos que estão em estado de atraso muito maior que outros. Há povos que ainda estão numa espécie de pré-idade média. Portanto, isto não significa que o planeta como um todo dê este salto, isso é impossível. Mas o que significa é que as pessoas mais evoluídas do planeta têm que dar este salto. Significa que as pessoas que vão acordar para uma consciência aquariana, e essas é que vão gerir a viragem dos tempos, essas é o momento de acordarem. E se vocês estão aqui num centro que tem a ver com a astrologia, e a astrologia é a grande linguagem da viragem dos tempos, e se estão já a ouvir estas coisas, obviamente que estão chamados a acordar, estão chamados a inteligir esta necessidade de participar numa nova visão do mundo, de para já aprender, porque ninguém ensina nada que não tenha aprendido, para já ir à procura das referências que nos dão as pistas, que nos dão as saídas, e depois passá-las aos outros. No sentido que reformular mentalidades, reformular perspectivas culturais, reencontrar novos paradigmas, reencontrar novas referências que possam dar ao homem sentido. O Rudyard dizia que os mitos são fundamentais, porque os mitos criam uma dinâmica evolutiva. O mito é uma projeção emocional totalizante que nos faz ir ao encontro de algo que nos transcende. Ora, nós temos que criar mitos que nos permitam transcender, porque o poder só transcende um ego separatista, só transcende a pessoa em termos de obsessão ao nível do seu desejo. E o desejo é a força que aprisiona o ego a si própria, não é uma força transcendente. É uma força que anula toda a dádiva de transcendência, que é obviamente uma resposta generosa, uma resposta que tem a ver com um mais para mim, não com uma redução de mim através dos meus próprios medos. O poder, em última análise, é a grande força gerada pelo medo. Porque quem não tem medo também não tem poder. Quem não tem medo é livre. E a liberdade, ensina-nos a astrologia, é contra o poder. A liberdade é o grande poder de quem não tem poder nenhum, mas que vive dentro das forças cósmicas, consciente da sua criatividade neste processo evolutivo. Consciente que se abrir essas forças, ela começa a ser muito mais criativa. Exatamente porque não se defende. Digamos que o universo tem ratoeiras, e ratoeiras, quando a gente começa a perceber as regras dele, que dá com elas. E uma das ratoeiras é a pessoa julgar que a mente analítica, a mente racional, que é a mente controladora, tem realmente poder de nos levar onde a gente quer ir e não tem. A mente controladora é uma espécie de ratoeira que nos fecha dentro da nossa própria mente. A mente controladora não recebe inspiração nenhuma. A inspiração quer dizer inespírito, não é? A inspiração vem do hemisfério direito e não do hemisfério esquerdo. E a inspiração tem a ver com o Urano, que é a oitava superior de Mercúrio, que é a oitava superior da mente controladora. Quando eu deixo de controlar a mente controla-me, e quando a mente controla, eu inspiro-me, no sentido, eu começo a perceber coisas que eu não percebia, e começo a ter percepções de totalidade que eu não tinha. Portanto, isto significa também que a humanidade tem que fazer uma revolução mental. O Mercúrio está lá.
o Mercúrio, que é o oitavo inferior da mente, e o Urano, que é o oitavo superior, também estão juntos nesta conjunção. Portanto, obriga a uma reformulação total de valores, a uma reformulação total de mentalidade e, ao mesmo tempo, a uma compreensão que todos são chamados a participar nesta, eu diria, nesta viragem dos tempos, nesta contribuição para uma nova cultura e para uma nova humanidade. Sem, digamos, sem falsas grandezas, no sentido que eu penso que o que inibe cada pessoa de se sentir participante, ou pelo menos me inibiu a mim durante muito tempo, foi pensar quem sou eu para dizer coisas em público, quem somos nós. Nós somos seres extraordinários, porque todos somos seres criativos se a gente perder os medos e se soltar. E não temos que dizer coisas extraordinárias, temos que apenas dizer a verdade que começa dentro de nós a fazer sentido, quando a gente se referencia às leis universais. Portanto, há também que desmitificar a participação, no sentido de pensar que ela não é tão complicada como a gente julga, não nos vai pedir holocaustos em praças públicas, não é nada disso, é apenas uma fidelidade muito mais profunda a nós próprios, para sabermos quem somos, porque ninguém ajuda ninguém, nem ensina ninguém, se não se conhecer primeiro a si próprio. E isso é o que o Urano diz. A pessoa tem que encontrar a sua individualidade, e a individualidade encontra-se solitariamente. É preciso ter coragem de cortar cordões umbilicais para a gente cair no vazio, e quando a gente cai no vazio, de repente as coisas começam a vir. É como se as velhas memórias todas acontecem quando a gente perde o medo. E há que fazer esses processos. E são processos individuais, e são processos solitários, e são processos de encontro com a ressonância da nossa própria alma. Para quê? Para que depois a tal viragem coletiva seja possível. Muitas vezes, quando falam do Quinto Império de Portugal e do mito do Quinto Império, eu escrevi um livro em que mais ou menos também dizia isso, penso que Portugal tem potencialidades incríveis de trazer ao mundo valores espirituais, se cada português lá chegar. Porque se cada português não fizer o processo de continuar desalmado, materialista, tecnocrático, por aí fora, obviamente Portugal não tem nada para dizer a ninguém. Neste momento, este país ainda não tem nada para dizer a ninguém, porque as pessoas ainda não se encontraram. E é individualmente que elas têm que se encontrar, para depois coletivamente surgir qualquer coisa, se calhar luminoso, deste povo e deste país, que eu acredito que pode surgir. E também acredito que os portugueses mudam muito depressa, porque são fluidos, são piscianos. A água é uma coisa que dá voltas muito rápidas, não é? É muito receptiva, é muito íntimo. Quando os portugueses percebem que têm que aceitar, de repente ficam inspirados, não é? O que é preciso é levá-los a aceitar, porque até lá o medo, como são muito saturninos, rejeitam. E o medo do que é novo é qualquer coisa que assusta muito o português, não é? Agora, se ele de repente perde o medo e aceita e emocionalmente faz confiança, ele de repente vira inspirado. Porque ele é inspirado. Porque ele tem uma alma muito velha. Eu não sei o que vai acontecer neste país, não sei, ontem pediram para eu falar no Diário de Notícias sobre esta conjunção e fazer uma espécie de previsão. É impossível fazer previsões. Para já a astrologia não pode fazer previsões, ela só pode dizer o que é que está a acontecer e qual é o significado cósmico do que está a acontecer. Porque prever era saber como é que as pessoas vão responder a isto. Ora, isso depende do livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é uma realidade cósmica também. Nós somos livres de evoluir ou não evoluir, nós somos livres de querer pôr em causa as nossas prepotências ou não, somos livres de optar pela liberdade ou não, de optar pela evolução ou não. E obviamente, como isto são processos coletivos, será que as massas seguem e conseguem intuir este processo coletivo? Eu não sei. Para já, para elas intuírem, tem que haver seres individuais que intuem, porque há sempre pessoas, o Rodrigo também explica isso, que são como que arautos do novo tempo para os outros. Há sempre pessoas que captam antes dos outros a percepção de para onde vai o mundo. E essas pessoas começam a acordar as massas para essa percepção. E de repente, depois pode ser um rastilho, não é? Eu penso que neste momento é exatamente o momento das coisas poderem ser um rastilho. Agora, há um perigo. E há um perigo em Portugal, sobretudo, que tem uma alma que eu considero profundamente religiosa, que venham falsos profetas, que venham exaltações emocionais de novas formas de religiosidade irracionais, no sentido que já não pertencem a este tempo, porque fazer um processo espiritual neste momento é percebê-lo e perceber-se a si próprio. Isso é a grande tónica do Aquário, e por isso é que a astrologia é uma linguagem mental. Por isso é que a astrologia, eu chamo de a linguagem mais inteligente do mundo, porque ela leva-nos a fazer os processos percebendo o que é que está a acontecer e pagando o preço do processo. Isso é algo que é muito lento, é algo que não é de um dia para o outro, é algo que não é assim, eu cair no chão em estado de graça, como o São Pedro do Cavalo, o São Paulo. É algo que nos obriga a uma fidelidade permanente, a uma compreensão de nós próprios. Ora, esse é o verdadeiro processo que todos temos que fazer. O processo exaltado e pseudo-místico de iluminações que não pedem nenhuma evolução interior da personalidade, pura e simplesmente são falsos processos. E penso que eles vão aparecer porque as pessoas estão tão carentes de uma vida espiritual, tão carentes de uma dimensão interior, que a primeira pessoa que venha agora com estes trânsitos e que lhes fala em espírito ou em religiosidade, as pessoas
entram numa espécie de histeria coletiva, como já têm entrado em certas situações de umas igrejas que há para aí. Portanto, isso é grave, isso é perigoso. E penso que as pessoas têm que estar muito atentas para não confundir esses equívocos de massa, e equívocos que são uma espécie de regressão a uma espécie de medievalismo obscurantista, com processos de facto conscientes de transformação interior. Não é nada a mesma coisa. E Urano, que é a liberdade, obviamente que é completamente incompatível com a violência emocional, com, digamos, essa forma de transfer emocional mais ou menos imaturo, infantil ou caótico que as pessoas fazem nesses processos. Portanto, Urano, onde está Urano, está uma espécie de implacabilidade inteligente, está algo que nos obriga a perceber as coisas, está algo que nos obriga a saber como é, saber como lidar com as coisas. E é por isso que a astrologia, que é uma linguagem uraniana, ela a cada minuto nos diz como descodificar aquela crise, como tirar partido daquilo que está a acontecer. Eu não tive, por exemplo, sei lá, um exemplo, fui à televisão a semana passada falar com uma senhora que se dizia vidente e psíquica, ela até tinha uns dons, mas era uma pessoa muito prepotente, muito afirmativa e com uma onda que não era propriamente para ajudar o mundo. E eu acabei por não dizer nada, fiquei ali ao lado dela, a sorrir, a olhar, vim-me embora, porque senti que não tinha que entrar em conflito com ela. E depois interroguei-me o que é que eu vim aqui fazer, esta televisão. E depois percebi e fui, se calhar, ter um ato de humildade, perceber que não tinha que dizer nada, tinha que estar ali. Só consegui dizer que a vidência não tem a ver com a astrologia, que a astrologia não é do mundo da vidência, é do mundo da compreensão dos ciclos cósmicos, que é uma coisa completamente diferente. Mas não tive que dizer mais nada. Ora, isto para dizer o quê? Que todas as experiências têm uma leitura, e uma leitura dinâmica, no sentido que cada minuto de vida tem algo a acrescentar-nos como evolução. E porquê? Porque cada minuto de vida, quer a gente queira, quer não, é conflitual. Porque é o meu mundo interior contra o mundo dos outros, contra o mundo exterior. E isso é um permanente conflito. É a dualidade do mundo. Ora, nós temos que a cada minuto sair do conflito, sair da maneira certa, percebê-lo. E cada vez que a gente percebe o conflito e sai, a gente evolui, a gente percebe mais qualquer coisa. E esse é o fio condutor da dinâmica da nossa evolução. Portanto, a experiência mais insípida, ela está a ensinar qualquer coisa, nem que seja saber lidar com a insipidez, sei lá. Portanto, se a gente perceber isso, tudo se torna interessante. É como se a vida de repente toda ganhasse sentido, porque cada minuto ganha sentido. E é isso que a astrologia ensina. Eu posso ir olhar para as tabelas e em cada minuto eu percebo o que está a acontecer. Eu percebo que situação cósmica me está a ser pedida em termos de descoberta, ou de vivência, ou de aceitação, ou seja, do que for. Claro que isso é mais fácil, a gente está como que protegidos quase, digamos, por uma ordem. Agora, protegidos por uma ordem não significa alienados a uma ordem, no sentido que isso não nos tira ao livre-arbítrio. Eu uma vez disse a uma senhora que estava com uma quadratura de Plutão ao Sol e que estava obviamente num momento muito crítico e não se estava a querer pôr em causa, eu disse, olha, aproveita essa crise, aproveita o Plutão para perceber o que está errado em si, porque se não perceber sabe o que é que vai acontecer. E ela ficou assim, tá. É porque o planeta passa e você fica. Portanto, os planetas não nos mudam. Os planetas propõem ciclos de viragem. Nós é que nos mudamos. Quer dizer, nós é que temos que acompanhar os ciclos que os planetas propõem. Ou não. E essa é a margem do nosso livre-arbítrio que ninguém tem poder de alterar, que toda a gente tem que respeitar. Portanto, há uma dimensão de liberdade que é nós optarmos por ir ao encontro dos ciclos cósmicos. E essa é a verdadeira liberdade. Ou uma falsa noção de liberdade que é a rebeldia cósmica, que é por isso simplesmente a gente não quer saber dos ciclos por nada. E só dentro de nós é que a gente pode optar se quer uma coisa ou se quer outra. Agora, também é verdade que quando há pressões tão grandes, energéticas, nós somos como que empurrados a optar pela ordem cósmica, porque as pressões são tão grandes que a gente fica como que no limite da nossa impotência. Eu aqui queria também lembrar que as pessoas que têm planetas em balança e em carneiro, em vez de apanharem com uma quadratura, apanham com 7 quadraturas ao mesmo tempo. Isso é fortíssimo. E pessoas que têm planetas em câncer, em vez de apanhar com uma oposição, apanham com 7 oposições ao mesmo tempo. Isto é assim para matar, no sentido que é mesmo para as pessoas rebentarem com as suas seguranças, rebentarem com os seus falsos mitos, com os seus equívocos. E o tempo é assim, no sentido que eu acho que isto não é tenebroso, eu acho que nós vivemos num tempo extraordinaríssimo, no sentido que se a gente perceber para onde vai o tempo, se a gente entrar na onda da evolução, a favor da evolução, estamos a viver talvez o momento mais interessante da história do mundo e da humanidade, para as pessoas que estão exatamente na crista da onda, não é? Que podem estar. Para pessoas que não entendam o processo, elas vão ser ultrapassadas pelas circunstâncias e vão se sentir muito mal. E as crises vão ser cada vez maiores. E, infelizmente, há pouca gente para esclarecer por enquanto. Queria só ainda lembrar, em relação ao câncer, que obviamente que tudo é polaridade. E o Capricórnio
polariza o câncer, não é? O que é que isto quer dizer? Câncer é exatamente o contrário da energia capricorniana. É uma energia de intimidade, é uma energia de familiaridade, é uma energia de protecionismo, é uma energia de maternidade, é uma energia que faz com que as pessoas se sintam bem em casa, com o seu filho, com a sua criança, com a lareira, no Natal, tudo. Portanto, câncer é aquela energia de aconchego, de intimidade. Agora, o que é que acontece? É como se neste momento os tempos estão tão difíceis e é tão urgente uma transformação coletiva que esses valores cancerianos já não bastam, no sentido que as pessoas não se podem refugiar nas suas famílias, nos seus filhos, nos seus netos. As pessoas têm que perceber que a família é muito maior, no sentido que o amor é uma postura de disponibilidade à vida. E se eu vibro numa postura amorosa, qualquer pessoa pode ser minha filha ou meu irmão. Porquê? Porque, no fundo, nós próprios nós somos todos iguais. E isso nós temos que entender. Portanto, tem que se dar um salto de câncer para Capricórnio, tem que se dar um salto eu diria, de uma intimidade separatista, onde nós ficamos muito contentinhos, mas ainda é uma espécie de ilha no oceano, sem querer saber, e o resto é selva. As pessoas vivem assim. São os meus amigos, a minha família e a selva. Não é assim. Ninguém é selva, nós não estamos aqui na selva. Nós estamos aqui a partilhar realidades profundíssimas de todos nós, dentro de um universo que é o mesmo, dentro de uma energia que é única. A própria física quântica fala neste momento já num campo unitário de força e de energia, que é exatamente essa onda comum que a todos envolve e que a todos une. Penso que vai haver uma revolução profundíssima também no mundo da física, e que física e metafísica vão ser realidades convergentes, e aí a humanidade vai integrar a dualidade, vai integrar uma visão holística do mundo, uma visão que vai relacionar com o todo, em vez de viver discriminando as partes, como foi a tecnologia deste século até agora, não é? Portanto, penso que era o essencial daquilo que eu queria dizer. Ainda há aqui um tema que eu não falei, que é um tema intermediário, que é o tema de Júpiter. Isto passou-se em 89, setembro de 89, Júpiter oposto a Urano, Neptuno, Lua e Saturno em Capricórnio. Este tema, eu diria que era um tema de transição. Portanto, eu diria que era um tempo em que os planetas Saturno, Urano e Neptuno já estavam em Capricórnio, mas Júpiter, que é a fé e os valores, estava completamente no signo oposto. Estava em Câncer, ainda a rejeitar todos estes novos signos. O que é que isto acontece? Quer dizer que neste momento, reparem que é espantoso, quando Saturno entrou em Capricórnio com Urano e Neptuno, o Júpiter, que é a fé, estava contrário. Portanto, ninguém acreditava naquela proposta. Agora que os 7 planetas estão ali, o Saturno está em quadratura ao Plutão. Portanto, o mundo vive a crise maior de violência ao limite da sua expressão de relação humana. Portanto, há qualquer coisa de trágico e ao mesmo tempo de esperançoso nisto. É como se quando se chega ao limite de um conflito, estão ali novos ciclos a dizer que as coisas têm que mudar, estão ali novos ciclos a dizer que para a frente é que é o caminho, que há outra onda, que há outra visão, que há qualquer coisa novo que está a nascer ali. Agora, é importante que isso possa ser entendido, não é? E tem que ser entendido por cada um. Digamos que o tempo dos grandes ideais coletivos, em que as pessoas não se punham em causa, mas viviam grandes fanatismos ideológicos revolucionários, acabou. O marxismo foi a última expressão, não pode ser mais. Já não é tempo para ideologias em que as pessoas não partilham da sua própria liberdade. Ideologias em que as pessoas fazem transferes emocionais, transferes de carências, de inseguranças, de faltas de amor, de tudo quanto há, para ideais coletivos, acabou. Já deu, digamos, foi a grande experiência dolorosa do século. Agora, os ideais têm que nascer da verdade interior e da consciência fraterna como uma conquista de cada um. E por isso é que cada pessoa está, digamos, muito mais chamada a viver a proposta coletiva. No sentido que ou ela se transforma e o mundo se transforma, ou não há transformação do mundo, porque se enquanto as pessoas não se transformarem, o mundo já não se transforma por si. E penso que isso também é, digamos, aquilo que estes 7 planetas estão a querer dizer. Que há qualquer coisa muito mais pessoal a ter que ser descoberto como participação para que o mundo possa mudar. Resta-me fazer apelo ao vosso entendimento, à vossa receptividade, agradecer a vossa receptividade e acredito que se nós hoje estamos aqui todos é já qualquer coisa de muito espantoso e se calhar daqui a uns anos, 2, 3, 4 anos antes do fim do século, vamos estar muito mais. E isso é sinal que o universo não nos engana, que a astrologia não nos engana e que realmente podemos ter esperança num mundo melhor. Muito obrigada.